Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos então para mais uma dose semanal, quinzenal ou até mesmo mensal de análise on-chain, né? Bom galera, meio sumido aqui porque vocês sabem, né? Quando a gente tem call ali na Research, ali, live da Research, eu não costumo fazer a dose semanal de análise on-chain para não trazer os mesmos dados. E na semana passada também tivemos aí Blockchain Rio, já comenta aqui embaixo se você esteve lá, se a gente conseguiu trocar ideias, se você participou de algum talk lá. E galera, voltamos aí com tudo, né? Bitica estourando a tampa aí, muita movimentação interessante aconteceu on-chain e off-chain. E bom, sem muitas delongas, não gosto de ficar enrolando, vamos direto pro conteúdo e ver o que mais importante a gente tem aqui para trocar ideia, tá? Lembrando, não esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, tá? E vamos para cima, vamos fazer acontecer. Bom, galera, sempre aqui iniciando pelos nossos queridos ETFs que estão bombando, tá? Nos últimos dias aí a gente superou o zumbi aí de entradas, tá? Essa semana aqui a gente já tá aí com 1,6 bilhões de dólares em entradas, tá? Uma das melhores semanas ali desde ali de meados ali. Eu acho que talvez seja a melhor semana, pelo que eu tô vendo aqui nos dados aqui, a melhor semana do ano, tá? Não é à toa que no mensal, tá? A gente já tá com 2,7 bilhões de dólares em entradas, tá? Já temos agosto como o melhor mês da história dos ETFs em 2026, tá? Então, assim, muito bacana a gente ver, a gente só tá aí perdendo ali, a gente não via entradas tão grandes desde meados de outubro, tá, do ano passado. Então, realmente aí, com essa sequência de 4 dias aqui, né, e foi uma sequência que foi escalando, né, 297, 189, 517 ontem aí, com 606 milhões de dólares em entradas, tá? Então os ETFs aí, que eu gosto de dizer que é o nosso vetor aí de sentimento do mercado, né? Estão aí bombando, tá? Trouxeram aí entradas generosas aí, e não é à toa que a gente viu o nosso Bitica aqui, ó, né? O preço do Bitcoin aqui escalando junto com essas entradas, isso é muito interessante. E os ETFs de Ether também não ficaram para trás, tá? Ontem aí a gente teve 220 milhões de dólares em entradas, tá? Foi a maior entrada desde meados de outubro também, tá? Então até mesmo os ETFs de Ether aí conseguindo aí uma performance interessante, né? Não é à toa que o Ether também teve uma valorização muito bacana, né? Então a gente vê o sentimento do mercado mudando, não é à toa que a gente vê aqui no quando a gente pega o Fear and the Greed, né, o indicador aí de sentimento do mercado, a gente bateu 72 pontos, tá? No atual momento, já em ganância, né? 72 pontos, galera, a gente não via desde outubro do ano passado. Então, o sentimento do mercado mudando da água para o vinho, né? Muito interessante. A gente passou esse período lateralizado com o Bitcoin aí a 60, a 63 mil dólares, aquela água de salsicha que nada acontecia, né? E eu já vim alertando que o quê? Né? A gente tinha uma concentração muito interessante de longos e shorts, né? Mas a gente estava mais propenso a buscar os shorts, mais perto de buscar os shorts, né? E com o Bitcoin lateralizado ali nesse range, essa concentração de liquidez foi só se acumulando, e aí foi dito e feito. Bitcoin estourando a tampa e trazendo ali um grande movimento de short squeeze, tá? Aqui é interessante porque olha que legal, no dia 10 ali a gente estava com em torno de 84 bilhões de dólares em posições em long contra 58 bilhões de dólares em posições em shorts. No atual momento, essas posições em shorts desceram para 16 bilhões, tá? 16 bilhões. Então, os shorts foram massacrados nesses últimos dias. Hoje, as maiores concentrações aqui de posições começam na casa dos 62 mil dólares. Então, estamos com o Bitcoin no atual preço aqui a 77 mil dólares. A gente está bem longe, tá? De buscar isso. Claro, o preço está muito esticado, eu vou mostrar alguns indicadores que trazem cautela no atual momento, mas ainda falando aqui de liquidações, né, a gente vê que conforme o preço do Bitcoin foi subindo aqui, shorts tomaram uma surra, e não foi uma surra qualquer, tá? Foi a maior surra da história dos ursos, tá? Quando a gente traz para esse gráfico aqui, eu vou deixar aqui em 90 dias só para vocês terem uma ideia, tá? Foram em torno ali de pouco mais de 3 bilhões de dólares no total, tá? Nas 24 horas que ficou performando, foram mais de 3 bilhões de dólares, e quando a gente traz aqui o UAU, aqui, ou seja, todo o período, a gente percebe que esse candle vermelho aqui, se a gente colocar só ele, deixa eu esticar aqui, deixa eu tirar as posições em long, tá aqui, ó, a maior liquidação de shorts da história do mercado cripto, tá? Então, ursos realmente tomaram uma surra, tá?
Então foi realmente brutal aí o movimento que aconteceu, né? A gente vê aqui o volume em futuros aumentando drasticamente, né? Ontem a gente aí, de ontem para hoje, né? Nesses últimos dias a gente saiu de 37 bilhões de dólares para atuais 54 bilhões de dólares. Open Interest também do Bitcoin aí crescendo drasticamente com 56 bilhões de dólares no atual momento. E olha que bacana, eu já tinha feito esse tweet. Quem acompanha lá no X e quem não me segue já vai lá e segue, tá? Porque eu posto análise praticamente todos os dias. Olha que bacana, esse indicador aqui que eu gosto muito de trabalhar, que ele mostra a demanda de futuros e a demanda de spot, né? Eu já tinha alertado que, recentemente, a gente começou ali a ver os primeiros gatilhos de demanda positiva no mercado de futuros, né? A gente veio com essa sequência de demanda negativa, tanto de spot em barra cinza, tanto de futuros em barras roxas, e aí a gente começou ali, né, trazer ali uma demanda positiva no mercado de futuros. Porém, o que me assustava é o quê? Se a gente repetisse esse mesmo movimento que foi em meados de março até abril, né, que foi uma alta totalmente sustentada ali, ou predominantemente sustentada pelo mercado de derivativos, né? Então a gente viu o preço buscando, só que sem demanda real em spot. Só que agora, no atual momento, se a gente dá um zoom out aqui, a gente começou a ver os primeiros gatilhos aqui, ó, positivos de demanda em spot. E isso é extremamente positivo, para que o preço continue sustentando. Nesse caso, a gente tem uma correção ali, a gente tenha posições em spot para segurar essa correção, né? Não vai acontecer igual aconteceu ali em meados ali de abril ali, né, quando o Bitcoin começou a corrigir, né, porque houve uma cascata de liquidações ali de posições em long e não tinha nada em spot para segurar a pressão, né? Então aqui a gente está vendo pelo menos o início de um movimento diferente, e isso me deixa extremamente positivo. Porém, como eu disse para vocês, o preço está extremamente esticado. Eu espero correções aí nos próximos momentos aí do Bitcoin, né? Porque olha o RSI aqui de 14, né? Um indicador extremamente interessante, né? Aí assertivo, né? Olha como ele está esticado. Tá? Então a gente precisa ficar de olho, porque todas as vezes ali que a gente vê esse RSI esticado, a gente passa por uma correção ali momentânea, tá? Então a gente precisa ficar de olho nisso daí também. Outro ponto interessante que para quem acompanha as análises aí minhas, tanto dentro do canal da Research, tanto aqui no meu canal ou no X, sabe que eu venho falando que a gente tem passado por momentos menores de capitulação a cada período ali que a gente tem de realização de prejuízo. A gente teve ali um grande momento ali no dia 5 de fevereiro, depois no dia 5 de junho, depois a gente foi escalando para baixo, né? No caso ali dia 30 de junho, depois dia 13 de julho e depois ali dia 5 de agosto. E olha, no atual momento a gente teve o primeiro ali, depois de muito tempo, uma realização de lucro maior do que a realização de prejuízo, tá? E é o que eu venho falando, as mãos fracas do mercado estão diminuindo cada vez mais, estão diminuindo cada vez mais, né? E agora com esse gatilho aqui, ontem aí, dia 21, hoje, de ontem para hoje, né, a gente teve em torno de 623 milhões de dólares realizados no lucro, tá? Então isso é positivo para o mercado. A demanda aparente aqui, como eu já tinha comentado com vocês, voltou a ficar positiva olha aqui, novembro de 2026. Fazia muito tempo que a gente não vinha. Claro, são gatilhos, são candles ainda extremamente tímidos, mas é o primeiro gatilho que a gente vê em meses, tá? Em meses de demanda positiva. E olha isso daqui, galera. Isso daqui foi bizarro, né? O que eu tinha comentado para quem viu lá no X, né? A gente tinha aqui uma grande resistência. A primeira resistência que a gente tinha era o que? O Realized Price dos short term holders, o preço médio dos investidores de curto prazo, que estava na casa ali dos 67 mil dólares, tá? E logo em seguida a gente já teria o que? A média móvel de 200 dias, que era a temida média móvel de 200 dias. Por que temida? Porque, para quem se recorda, na alta de meados de março para abril, a gente viu um toque na média móvel de 200 dias, depois um segundo toque, depois um terceiro toque, depois um quarto toque, e aí sim uma rejeição, e foi quando o Bitcoin veio ali buscar ali a seu, até então, fundo de mercado, 58 mil dólares, ou seja, é uma média muito difícil de romper, mas com essa pancada que a gente teve, a gente não teve nem dificuldade de romper ela, tá? E a gente foi direto ali aonde? No True Remain, né? No True Remain hoje, na verdade, no atual momento é que esse indicador está desatualizado, mas no atual momento com o Bitcoin a 77 mil dólares, a gente já levemente passamos o True Remain aí, que é o preço médio das moedas ativas, dos investidores ativos, né? Diferente do Realized Price do mercado como um todo, que contabiliza todos os ruídos, tá? Então, no atual momento, estamos performando levemente acima, tá? Acima aí da média móvel do True Remain,
né, que é um indicador on-chain extremamente importante, tá? E, pô, galera, depois disso daqui já não tem resistências tão importantes, pelo menos falando desse indicador aqui. Seria o MVRV ali em 0 pontos ali, né, no neutro ali, que estaria em $94.000. Então, pô, cara, é um caminho livre aí. Claro, como eu disse, eu espero correção, tá, nesse atual momento, porque foi um movimento muito bruto, né? Então, assim, doideira, doideira. E aqui fica até claro aqui, né, quando a gente pega aqui esse indicador que trabalhando só com a média móvel de 200 semanas e a média móvel de 200 dias. Como a parada é interessante, né? A gente ficou aí performando abaixo da média móvel de 200 dias desde meados ali, deixa eu ver. A gente teve ali junho, né? Junho, então desde junho ali a gente tá ali brigando com essa média móvel de 200 dias, né? Com essa média móvel de 200 semanas, que é uma média que normalmente marca ali os fundos de mercado, né? Como vocês podem ver, aconteceu isso em todos os ciclos, né? Todos os ciclos a gente tocou ou performou abaixo dela, e aqui nesse ciclo não foi diferente, tocamos e ficamos levemente performando abaixo dela, e agora se distanciamos bem, tá? É a maior distância que a gente tem dessa média móvel de 200 semanas desde ali de meados de maio desse ano, tá? Então, pô, galera, estão deixando a gente sonhar, tá? Estão deixando a gente sonhar. Quando a gente traz aqui para o indicador também o percentual em supply in profit, tá? Que a gente vê aqui que também todas as vezes que a gente teve ali os ciclos de mercado ali, né, os fundos de mercado, o Bitcoin ficou performando abaixo aqui desse último desvio padrão aqui, né, desse indicador, né? E a gente ficou aqui performando há muito tempo, né? Ficou ali desde meados ali de junho, ali de 1º de junho, performando abaixo desse indicador, e agora rompemos e estamos bem longe, né? Bem longe assim, né? Hoje a gente tem em torno de praticamente 68% aí dos bitcoins no lucro, tá? 68% do supply do Bitcoin no lucro, tá? Então isso é uma média muito boa. Normalmente esse indicador performa abaixo ali dos 60, dos 50%, né? Então é o que eu falei. Eu avisei, faça o seu DCA aqui, não fique esperando 50k, porque talvez a gente não volte, não busque ele. Tô falando que a gente não vai buscar? Não, pode ser que a gente veja e corrija. Como eu disse, tem uma concentração de liquidez ali em posições de long muito grande ali, né? Que eu mostrei para vocês quase agora. Pode ser que o mercado queira buscar lá, mas a gente tá bem longe disso, tá? Mas, Bruno, e aí? Estamos em bull, estamos em bear ainda? O que que você me diz? Cara, eu gosto muito de utilizar esse indicador aqui, que ele trabalha com essa média móvel simples, né, de 2 anos, que seria só a linha vermelha, que eu gosto de considerar ela, tá? E assim, todos os períodos de bear, esse indicador ele cravou ali, né, um momento onde o preço ficava abaixo dessa média móvel de 2 anos. Isso aconteceu em 2015, isso aconteceu em 2019 ali, isso aconteceu no Corona Crash, isso aconteceu em 22, e isso tem acontecido desde ali de meados de janeiro desse ano. Desde meados de janeiro desse ano, esse indicador apitou ali o bear market. E se a gente levasse em consideração só esse indicador, o que é de qual o preço, o patamar de preço que a gente teria que romper para sair de um possível bear, né, de um atual bear, no caso, seria a casa dos $87.000. Então a gente ainda tem caminho, tá? Isso, claro, levando só esse indicador em consideração, tá? E aí que fica a pergunta, né? Será que esse ciclo vai ser diferente? Galera, é difícil responder ainda, né? No atual momento cravar isso, né? Mas a gente tem visto padrões que parece que não vão se repetir, pelo menos, né? Vendo assim, claro, a gente tenta não se enviesar no atual momento, tá todo mundo muito bullish agora, a gente vê diversos influencers que estavam falando de IA, agora voltando a falar de Bitcoin, mas a gente vê que a gente tá um pouco longe, né, de repetir esse padrão aqui, que seria basicamente ali a gente zerar ficar no 0 a 0 do preço dos long term holders, né? Isso aconteceu em 22, isso aconteceu em 19, isso aconteceu em 15. Isso não aconteceu ainda nesse ciclo. E tá distante, né? E tá distante. Então a gente tem que levar em consideração isso. Claro, a gente vê aqui que as posições ali, tanto de long term holders e de short term holders, elas se cruzaram. Eu já tinha comentado isso numa live passada, que eu acho que boa parte desse movimento foi ruído, tá? A gente teve um incidente da Cold Card recentemente, né? E claro, o incidente em si não seria o suficiente para mudar essa direção de supply aqui, do supply de long term holder virar para short term holder, ou seja, long term holders começaram a liquidar suas posições, né? Porque foram apenas em torno de 1.000 unidades de Bitcoin. Mas o que eu acho é que esse incidente da Cold Card, depois a gente teve um incidente da Trezor, com vazamento de dados, eu acho que isso fez a galera ou mais OG reavaliar, tá, a sua custódia, tá? Então essas moedas começarem a se movimentar, tá? Então eu acredito que possa ser isso, tá? Não, para mim não faz sentido o long term holder começar a liquidar a posição, porque essa liquidação aqui começou
pô, com o preço do Bitcoin, deixa eu colocar o price do Bitcoin aqui que fica mais fácil. Começou com o preço do Bitcoin aqui a $63.000, então faz sentido pra mim, entendeu? A gente tá nessa água de salsicha de 60 a $63.000 um grande período, e aí do nada, essas moedas antigas começam a se movimentar a $63.000, sendo que nada tinha acontecido, entendeu? Agora talvez faria um pouco sentido, né? O Bitcoin já andou bastante, já andou mais de $10.000 aí de 63 a 73, né? Mas não sei, tá? Outro ponto interessante que eu tinha comentado também, olha o tanto de tempo que a gente ficou nesse range aqui de negociação, tá? Desde do dia 2 de julho a gente ficou nesse range que eu já tinha falado, que era um range que tinha extremo interesse, tá? Em negociações ali, né? E quando eu falo negociação, eu falo de venda e compra, né? A gente ficou lateralizados aqui num grande período. Eu falei também sobre a volatilidade, o Bitcoin aí nas suas menores, nos seus menores índices de volatilidade. Quando a gente fica muito tempo nesse zona de acumulação que a gente fala, uma hora o preço estoura. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Dessa vez aconteceu para cima. E olha aqui, caminho livre, tá? Caminho livre pro Bitcoin aqui, porque não tem interesse em negociação. Basicamente a galera tá surfando a alta e batemos diretamente no Truman ali, né? Ultrapassamos aqui. E quando a gente traz o RPD aqui, fica até mais claro isso, né? Olha o quanto que esses caras acumularam em $63.000, $62.000, né? 63.0. Claro que aqui também eu tenho ruído do incidente da Cold Card, eu tenho que ser criterioso nisso, não posso ficar contando sardinha só porque eu quero, para minha tese, né? Boa parte disso aqui foi ruído da Cold Card, moedas antigas se movimentando nesse preço, mas olha o tanto que a gente tem aqui de candles, e daqui para frente é praticamente caminho livre. A gente já tá aqui, ó, em $77.000. Caminho livre. Não tem posições de curto prazo aqui, são só moedas de long term hold. Esse candle aqui não me assusta, porque é um candle que foi totalmente gerido ali naquelas movimentações da Coinbase lá, que aconteceu lá em novembro do ano passado, né? Que deu todo aquele ruído nos indicadores. Então, isso daqui é tudo praticamente da Coinbase. Então eu não vejo liquidação aqui. De resto, galera, também não me assusta, tá? E aqui a gente vê novamente aqui, né, o Long Term Hold, supply percentual in profit, né? Também um excelente indicador de fundo de mercado. Toda vez que a gente vê ali, né, o fundo de mercado, ou uma formação de fundo, a gente vê Long Term Holders, né, com o mínimo possível ali de supply no lucro, né? Isso aconteceu em 19, isso aconteceu em 15, isso aconteceu no Corona Crash, isso aconteceu em 22 e isso aconteceu nesse ciclo também. Agora a gente está caminhando pela primeira vez ali para romper esse primeiro desvio padrão aqui, para ter uma média aí de mais ou menos 66% do supply na mão de long term holders no lucro, tá? E olha aqui, lembra aqui desse tweet aqui que eu fiz aqui? Por isso que eu falo, se você não me segue no Twitter lá, você tá perdendo o ouro, cara. Eu entrego análises bem interessantes ali do meu dia a dia ali, do meu setup. Olha isso aqui, ó. Short term holder supply and profit and loss. Eu tinha comentado que o quê? Que a gente sempre tem um padrão ali, pelo menos nos últimos ciclos, de que short term holders ficam no 0 a 0, vão lá, liquidam, capturam, ficam no 0 a 0, vão lá, liquidam e capturam. E aí, até o momento que todas, praticamente a maioria das mãos fracas do mercado ali capitularam, foram embora e aí o preço começa a andar. E olha aqui, ó, isso aconteceu em 19, 18, isso aconteceu em 22, 23 e isso estava acontecendo agora, a gente estava tendo esse padrão. E olha o que aconteceu. A gente praticamente ali tocou ali no momento de colocar short term holders ali num bom lucro, né? E foi essa andada de preço que a gente teve, tá? Então tá lá, padrão se repetindo de novo, tá? Então, galera, é isso. Não vou falar de outros setores, nada do tipo, porque eu acho que já ficou bem rico aqui de dados que eu tenho que falar. Continue acompanhando, não deixe de se inscrever no canal. E nos vemos então na próxima terça-feira, não, na próxima quinta-feira, tá? Que a gente tem ali lives geral da Research. Vejo vocês lá, se inscreva no canal e tamo junto. Valeu!